Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com você, com a sua amada e querida família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Hoje o nosso tema da nossa pequena meditação é a Torre de Babel e seu significado. Queridos, a Bíblia diz em Gênesis 11, ali tem a narrativa da Torre de Babel. A Bíblia diz que todos falavam uma só língua. A Torre de Babel aconteceu após o dilúvio. Uns tempos após o dilúvio, os filhos de Noé foram se multiplicando, a descendência de Noé. Com o dilúvio, tudo tinha sido destruído devido ao pecado, à rebelião, idolatria, imoralidade da humanidade. A humanidade tinha se corrompido, conforme você já conhece na palavra. Deus, então, permitiu o dilúvio universal para banir o pecado e os que estavam apegados ao pecado e não queriam se arrepender. Mas Noé e sua família foram tementes a Deus. Deus então deu instruções para Noé, ele preparou a arca, um casal de cada espécie, e por milagre de Deus, Noé sobreviveu, trazendo também os animais para conservar a semente. E após o dilúvio, então, o povo começou a se multiplicar, e começaram novamente a se afastar de Deus, se afastar dos caminhos do Senhor. E a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 11, ora, toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que quando partiram eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram, vinde, edificamos uma torre, uma cidade, cuja altura chegue até os céus. Queridos, essa cidade, essa torre, esse pessoal que estava construindo, eles queriam mostrar sua competência, o seu orgulho. A Bíblia, na sequência, diz assim, tornemos célebre o nosso nome. Então veja que o orgulho estava ali, a exaltação. Deus tinha prometido a Noé que não mais mandaria um dilúvio sobre a terra, que a terra nunca mais seria terminada por águas do dilúvio. E na fabricação dessa torre, dessa cidade, eles estavam o quê? Dizendo assim, se vir outro dilúvio, não vai nos atingir. Olha só. Então, essa torre era o símbolo do quê? De orgulho, de desobediência. Estavam desobedecendo a ordem de Deus, porque Deus tinha dito a Noé e a todos os seus filhos, aos seus descendentes, que eles tinham que se espalhar e encher a terra, povoar a terra, mas eles ficaram o quê? Somente num lugar, se ajuntaram ali. Então, símbolo de orgulho, de desobediência e incredulidade, porque Deus havia dito que não ia haver mais dilúvio. No entanto, ao construir a torre, ele estava dizendo o quê? Pode acontecer outro dilúvio e nós vamos poder nos salvar. Então, incredulidade, não estavam crendo na promessa de Deus. Deus até tinha mandado o arco-íris a Noé como símbolo da sua aliança entre Deus e a humanidade, que não mais mandaria chuvas em dilúvio sobre a terra. Meus amados, e ali então, construindo essa cidade, já estava alto, estava acima das nuvens. A Bíblia diz que Deus desceu para ver as ações do homem. E Deus disse, está aqui no capítulo 11, o Senhor diz, eis que o povo é um só, está no verso 6 agora. Todos têm a mesma linguagem, é apenas o começo. Deus disse, olha, desçamos e confundamos a linguagem das pessoas. E ali houve grande confusão. Estava tão alto que as mensagens eram passadas de pessoas até chegar lá na base. E eles pediam algo, vamos dizer, um tijolo. Pedia tijolos, chegava massa. Ou se pedia massa, chegava tijolo. Houve uma grande confusão, a torre não pôde dar continuidade, a cidade parou. E a Bíblia diz que o povo então se ajuntaram ali entre eles, devido àquela confusão de línguas, e se espalharam pela face da terra. No versículo 9 diz assim, chamou-se-lhe, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. Então Deus confundiu a linguagem, Deus impediu que a torre desse continuidade, porque Deus é Deus, Deus abate
o orgulho das nações, o orgulho das pessoas. Então, meus amados, milhões de pessoas não acreditam, acham que isso é um mito. Na verdade, Satanás não quer que as pessoas acreditem no poder de Deus, nas obras de Deus. Para milhões de pessoas, a Bíblia é um mito. Mas isso o quê? É o trabalho de Satanás em distanciar as pessoas do Criador. Tudo que está na palavra devemos crer, porque foi escrita por homens, inspirados por Deus, e Deus tem atuado na vida da humanidade. Queridos, Torre de Babel. Babel significa confusão. Então é o símbolo repetido, orgulho, autossuficientes eles sentiram, desobediência à palavra de Deus, então é o símbolo da desobediência, da incredulidade, da rebelião a Deus e, por fim, confusão. Houve grande confusão e o povo se espalharam. Queridos, que nós possamos confiar no Deus Todo-Poderoso, crer que só Deus é o nosso Pai Celestial, a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos reverenciar. Ele é tudo para você e para mim. Então, meus amados, o surgimento das línguas foi lá na construção e na queda da Torre de Babel, quando Deus confundiu e impediu a construção. Amados, Gênesis capítulo 11 é muito interessante. Do 1 até o 9 tem esta narrativa. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo continue te iluminando, te ensinando o caminho que deves andar e que possamos ser obedientes, crer nas promessas de Deus. Longe de nós, meus amados, sermos como esse pessoal que construíram, que se rebelaram contra Deus através da Torre de Babel. Que Deus te abençoe. Quero orar por você e orar pela sua família. Pai querido, obrigado por tua paz, teu amor. Oro por cada pessoa, por cada família que nesse momento está acompanhando essa meditação que é inscrita neste canal. Abençoa cada um, Senhor. Nos salve, nos livra das influências negativas deste mundo. Nos livra, Senhor, das confusões deste mundo. Nos liberta, nos cure, nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Tudo de bom para você e para sua amada família. Paz e saúde da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.